A paz do Senhor. Hoje eu queria meditar um pouquinho na vida de um homem que aparece na palavra de Deus em 2 Samuel 9, 13 e 4. Diz assim: Então disseram ao rei: Eis que ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: Onde está? E disse Ziba ao rei: Eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. E também esse Maquir vai aparecer num episódio com o rei Davi. Quando Davi está fugindo de Absalão por causa da traição, ele vai ser provisão na vida de Davi. Então eu queria falar três coisas. Nós temos aí um lugar, Lodebar, que é um lugar que fica perto do Rio Jordão, é um lugar de esquecimento, de pobreza, de escassez. Mas esse Maquir morava ali e ele acolheu Mefibosete. Mefibosete era neto do rei Saul e ele era uma pessoa aleijada. E Davi depois vai fazer com que Mefibosete saia de Lodebar e venha comer na mesa. Então nós temos vários aspectos nessa história. O primeiro deles é que o Senhor é que nos tira de Lodebar. Lodebar é uma tipologia da terra do esquecimento, da escassez, da pobreza. E quando nós recebemos a Cristo, não é ausência de problemas, mas é poder para vencer todos eles e habitar em segurança num lugar que não é um lugar de esquecimento. Foi exatamente o que aconteceu a Mefibosete. E mesmo habitando no lugar de esquecimento, de pobreza e de escassez, eu queria focar não na vida de Mefibosete, mas eu queria focar na vida de Maquir. Ele foi a resposta para a vida de Mefibosete, mas lá na frente ele foi a resposta para um rei. Então, muitas vezes nós murmuramos, nós reclamamos, nós estamos insatisfeitos com aquilo que nós estamos vivendo. Mas a Bíblia diz que quando Cristo entra dentro da nossa vida, nós somos a resposta para as pessoas que estão ao nosso derredor. Muitas vezes a bênção é alcançada para aquela pessoa e você ainda não se sente abençoado. Eu quero te dizer que isso é um engano. Você tem que se sentir duplamente abençoada para ser a resposta na vida de qualquer pessoa. Deus vai nos ensinar que quando o amor de Deus penetra em nós, nós temos que ser essa resposta. Então, esse Maquir, ele vai aparecer muito anonimamente, mas ele, quando o rei Davi precisou de provisões, precisou de socorro, ele estava ali para socorrer. E ele não saiu de Lodebar. Muitas vezes Deus não nos tira desse lugar de pobreza, de esquecimento, de escassez, mas ele é a nossa recompensa, porque a vontade de se doar, a vontade de ser a resposta, a gente pode habitar num lugar, num território que seja assim, mas nós vamos habitar no esconderijo do Altíssimo, à sombra no Onipotente, para sermos sempre a resposta daquilo que Deus quer nos usar. Então, eu queria dizer para você que hoje você possa entregar para o Senhor o seu lugar de esquecimento, o seu lugar de escassez, o seu lugar de pobreza. Lodebar era uma terra árida, mas mesmo em terra árida, a Bíblia me garante que nós vamos frutificar e florescer. Então, esse homem, ele fez isso, ele foi a resposta para o rei e foi a resposta para Mefibosete. Mefibosete foi acolhido na casa dele. Que nós venhamos ser acolhedores, amorosos, que venhamos a ser a resposta, porque Cristo entrou em nós. E se você ainda não tem Jesus, saia desse lugar de escassez, deixa Cristo te tirar de Lodebar, de tirar espiritualmente falando de Lodebar, porque quando nós permitimos que Cristo entre na nossa vida, nós saímos desse lugar de esquecimento, nós somos feitos filhos de Deus. Todos aqueles que o receberam se tornaram filhos de Deus, a saber, a Cristo Jesus. Que a cruz faça sentido, que você seja a resposta mesmo na dificuldade, mesmo em lugares pouco prováveis, porque Deus é aquele que nos sustenta, Deus é aquele que é a resposta para tudo que a gente faz, e que Ele, na verdade, o Senhor quer que esse sentimento venha permear a nossa vida cristã até que Ele venha. Que você seja a resposta pro aflito, pro coxo, pro paralítico, pro cego, porque essa é a unção messiânica que o Senhor repousa sobre a sua igreja, que somos nós.
Tenha uma boa noite e saiba que é o Senhor que nos tira de Lodebar. E se você vive em Lodebar, seja essa resposta, porque o Senhor um dia entrou na nossa vida e fez morada. Se você não tem, deixa ele entrar e permanecer. Que você seja como esse Marquir, que você venha acolher os coxos, os paralíticos, e que você também possa acolher o rei. Ou seja, não existe preferências, existe sim uma atitude de servir, porque para isso nós somos chamados, para servirmos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores e glorificarmos o seu nome. Essa é a maior herança que nós podemos ter, porque no resto o Senhor fará, porque isso é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Tenha uma boa noite em nome de Jesus.